Muito bom dia. Vamos dar início à nossa audiência pública. Hoje, 13 de novembro de 2024. Bom dia a todos. Estamos hoje reunidos para debater sobre o projeto de lei complementar número 14/2024, que altera e inclui dispositivos da Lei Complementar número 393, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a transferência do potencial construtivo de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Cumprimento todos os presentes e convido para compor a nossa mesa presidente da Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano e do Interior, o vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. Secretário Municipal do Planejamento, secretário Giese Schneider, com o seu respectivo corpo técnico. Convidamos também o representante do CMDI, o senhor Ubiratã Ouro. Reforçando que esta reunião em audiência pública, ela se estabelece em razão de um compromisso e uma responsabilidade do Legislativo Municipal em oportunizar e atender a participação popular. Queremos registrar a presença dos vereadores Ada Cristina Munareto, Renato Checker, Evandro Meirelles e Alberi Nascimento Grando. E agora nós vamos dar seguimento aos nossos trabalhos, informando que cada pessoa que for convidada ou solicitar a sua manifestação tem um prazo de até 3 minutos para expor as suas argumentações e pontos de vista. Convidamos inicialmente o secretário Giese Schneider para fazer a manifestação técnica que aborda este projeto. Obrigado, vereadora Janaína. Meu bom dia. Bom dia também ao vereador Rufa. Quero aqui saudar, em nome do Rufa, os demais vereadores. Também o Biratã Ouro, representando aqui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado. E nós estamos aqui também com a participação da Cibele Fiore, arquiteta da Secretaria de Planejamento, que é quem fará, logo na sequência aqui, a apresentação mais técnica da proposta que o Executivo traz a essa casa. E desde já quero agradecer, então, a oportunidade de nós fazermos essa audiência para darmos mais transparência, mais possibilidade de discussão desse tema. A gente está tratando aqui de uma legislação que talvez para a maioria dos cidadãos e cidadãs passofundenses seja muito específico, seja até de difícil compreensão, né? As pessoas que têm e que vivem situações mais específicas relacionadas ao tema é que estão mais familiarizadas e têm mais facilidade de compreender. Então, é importante essa audiência pública para que a gente possa também oportunizar que a comunidade em geral tome conhecimento e consiga compreender melhor esses mecanismos que a gente utiliza, né, para fazer a gestão no nosso município. A gente está falando aqui de uma legislação que trata sobre a possibilidade de que os entes possam fazer uso do potencial construtivo de determinadas áreas
para poder, né, ou vender ou adquirir. Nós temos uma legislação que já está vigente e o que se traz aqui a essa casa é a necessidade, no ponto de vista do Executivo, de a gente fazer ajustes pontuais nessa legislação, e é isso que nós vamos explicar para vocês, e a gente espera que, ao final, essa explicação seja suficiente para que a Câmara de Vereadores consiga dar prosseguimento à análise dessa pauta. Então, mais uma vez, agradecer, vereadora Janaína, pela oportunidade, e se vocês acharem que é adequado, já passo para a arquiteta Cibele, que fará a apresentação. Nós fomos orientados de que, em função do problema no telão aqui, a projeção será feita nesta tela, então talvez os vereadores, né, vão ter que se movimentar aí para poder acompanhar, e a Cibele, enfim, não sei se vai apresentar daqui mesmo. Tem a tela ali. Tá bem. Não entendi. Também tem aquele microfone ali, ó. Se tu quiser ficar mais próxima para... Não, mas eu enxergo. Então. O espaço que vocês estão, verdade? Tá bem. Agora. Aqui nessa. Vai passar. Uhum. Então, bom dia a todos. Primeiro, né, eu gostaria de agradecer o convite, novamente, né, em nome do secretário da Secretaria de Planejamento, nós, como equipe técnica, virmos até a casa para apresentar e esclarecer esse projeto de lei, que é extremamente técnico, que a gente sabe que é complexo, né, esse tema, e vamos tentar dar sequência rapidamente, né, pela complexidade e o tempo que a gente tem para disponibilizar nessa audiência pública. Então, o secretário já contextualizou, né, que são ajustes que são necessários fazer a essa legislação que está vigente desde 2015, principalmente em questão de aplicação. Né? Todos nós sabemos que, quando a gente vai aplicar a legislação, a gente tem que avaliar se os procedimentos, as questões, as tramitações estão adequadas ou não. Né? E é só quando a gente vai adotando que a gente vai conseguir avaliar essa questão. Pode passar, por favor. Então, contextualizando o instrumento. A transferência do direito de construir, ela é uma exigência de lei federal, que é do Estatuto da Cidade, que é uma legislação que é de 2001, e ela como eu disse, é um instrumento urbanístico, que é obrigatório tratar no plano diretor. Então, a gente tem a previsão legal dentro do plano diretor desse instrumento, e o município regulamentou na legislação específica, que é a 393 de 2015. E o que é a transferência do direito de construir? Então, é uma possibilidade, é um instrumento urbanístico que consiste na possibilidade de o proprietário de um imóvel urbano, que pode ser público ou particular, exercer em outro local ou alienar, para este fim, o seu direito de construir. Pode passar, por favor. Então, quando que ele pode ser utilizado? Temos que ter em mente que tem que ter declarado o interesse público. E a legislação, tanto a federal quanto a municipal, exige a observação das finalidades estabelecidas em lei, que tem também, dentro dos trâmites, a obrigatoriedade da autorização do Poder Executivo Municipal para que o trâmite e a utilização do instrumento seja aplicado. Quais são essas finalidades? A gente tem a finalidade, tem que atender, então, para poder utilizar um instrumento, a finalidade de implantação de equipamentos urbanos ou comunitários, a preservação quando o imóvel for considerado de interesse público, ambiental, paisagístico, social ou cultural. Também, como servir de programas de regularização fundiária, urbanização, áreas ocupadas pela população de baixa renda e habitação de interesse social. E também a gente declarou interesse, a finalidade
quando manifestado interesse público para a implantação de vias do sistema viário, né? Nesse sentido, hoje a gente tem em pauta a desapropriação, né? A doação do imóvel público, do imóvel particular para o imóvel, para poder público, né? Desde que observadas aquelas finalidades. Então, quando o município tem um interesse em implantar uma escola, uma unidade de saúde, a gente pode, mediante decreto de utilidade pública, de um lote particular, através da anuência e acordo entre as partes, indenizar amigavelmente o proprietário privado através da utilização do instrumento de transferência do direito de construir. Então, justamente, qual que é o objetivo deste instrumento? Facilitar a obtenção de imóveis particulares, né, pelo poder público. E também a gente tem a emissão de um título público, que é a forma de indenização dessa desapropriação, que é amigável, com acordo entre as partes, para que compense os proprietários cujos imóveis sofreram essa restrição de interesse público. Então, ele é um instrumento que gera um título público para negociação futura no mercado imobiliário. Não se trata de uma indenização monetária. Tá? Isso tem que ficar claro também. E quais são os principais pontos desse ajuste, desse projeto de lei? Esclarecer, então, os trâmites e os mecanismos que a gente tem para aperfeiçoar a aplicação da legislação, do instrumento no município. Facilitar tanto a aplicação para o imóvel cedente, quanto para a aplicação do imóvel receptor. Na sequência, a gente agora entende quem é o imóvel cedente e quem é o imóvel receptor. O cedente é literalmente quem cede. Ele transfere o seu direito de construir quando declarado o interesse público, atendendo às finalidades. Então, este imóvel, que é o cedente, ele tem o direito de negociar o título público, que é a certidão que ele recebe, com um terceiro, desde que atenda a finalidade e desde que tenha autorização do Poder Executivo. Quem é o imóvel receptor? É o que recebe. Esse recebe recebe o direito de construir com uma possibilidade de acréscimo do potencial construtivo. Na legislação, a gente tem um limite de acréscimo desse imóvel, que é o receptor, de até 25%. Então, ele pode comprar 10%, ele pode comprar até 25% de incremento no coeficiente de aproveitamento, que é o coeficiente de aproveitamento é justamente a área máxima edificável pelo plano diretor, conforme o zoneamento que ele estiver inserido. Então, ali a gente tem umas imagens de como funciona, né? Então, eu tenho à esquerda o imóvel que é cedente, hipoteticamente, o imóvel receptor poderia fazer 2 pavimentos e ele, adquirindo a área, ele poderia crescer esse potencial construtivo. E a mesma coisa acontece também na possibilidade de o município decretou o interesse em fazer uma praça ou um parque, que a gente sabe que tem o caso do parque do Banhado da Vergueiro. E ele também tem a possibilidade de transferir para edificar num terceiro local, né, num outro local, esse coeficiente de aproveitamento, para incremento do coeficiente de aproveitamento do receptor. Como é que funciona? A gente tem que ter ciência de que são 2 trâmites. Primeiro, o imóvel, que é o cedente,
que foi declarado de interesse público. Eu vou adotar aqui o exemplo do Banhado da Vergueiro. O município, lá em 2006, declarou aquele local, criou uma poligonal que abrangeu 36 imóveis e que tem a finalidade de um equipamento de preservação ambiental, criar o Parque Ambiental do Banhado da Vergueiro. Então, o primeiro trâmite é o município emitir a primeira certidão, que é para o imóvel cedente. Então, essa certidão se chama Certidão de Potencial Construtivo Transferível. É a primeira certidão, que é o primeiro título público. Então, mediante uma desapropriação amigável, né, em comum acordo, existe o trâmite de doação do imóvel ao município e o proprietário recebe o título público, né? E essa primeira certidão é a possibilidade de ceder o potencial construtivo a um terceiro. Esse é o primeiro trâmite. O requerimento manifesta o imóvel que foi declarado dentro do Banhado da Vergueiro. O proprietário declara e manifesta o interesse em ser desapropriado mediante a certidão de potencial construtivo transferível. Finalizado esse trâmite, o imóvel vem para o município, é feito o registro lá no registro do imóvel, a propriedade passa ao patrimônio público e o proprietário recebe essa certidão. Em um segundo momento, quando ele vai negociar no mercado imobiliário, ele também tem que protocolar manifestar o interesse em negociação. E aí ele informa o cedente e quem é esse receptor. É uma negociação entre as partes, entre os particulares, que tem que tramitar também dentro do Poder Executivo. Por que tem que tramitar? Porque o município tem o controle de aonde esse receptor vai ter o zoneamento, qual é a intenção de construção e quanto ele está querendo comprar. Ele não pode comprar tudo que ele quer, né? Tem o limite de 25%, como eu comentei. Então, ele fez esse trâmite entre os particulares. O terceiro quer adquirir o potencial construtivo dessa primeira certidão. A gente tem a previsão na legislação de uma fórmula de equivalência de valores e, mediante autorização do município, quando o município diz ok, as partes também se acertaram, é emitida a segunda certidão, que é uma certidão de aquisição do potencial construtivo pelo imóvel receptor. Então, como que adquire? Então, tem esse trâmite que eu já comentei, o imóvel cedente vende ao receptor e o receptor adquiriu. Quais são os procedimentos? A gente tem a previsão de um cálculo de equivalência, tá? O receptor, que é o imóvel que quer comprar, ele vai ter que dizer, eu quero comprar 200 metros quadrados. E aí se estabelece, se aplica numa fórmula de equivalência, porque a gente adota os valores da planta genérica de valores. O local do Banhado da Vergueiro tem um valor de planta genérica. O local onde vai ser construído, geralmente, é um local bem acima. Então, a gente tem que ter ciência que é como se fosse uma compra de imóveis. Eu vou vender no Banhado da Vergueiro, vai valer, hipoteticamente, R$200 mil. Se eu estivesse vendendo lá na região da Vergueiro, né? Ou na Veracruz, que também abrange um trecho de Veracruz. Se eu fosse adquirir o de R$200 mil na Avenida Brasil, de 200 mil na Avenida Brasil, já valeria 2 milhões. Então, eu tenho que equilibrar. Por quê? Porque o que vai vender, ele tem que ter uma negociação, o que vai comprar não pode também usufruir desse benefício de pagar menos. Então, eu tenho que jogar na fórmula para equilíbrio dos valores e a justa indenização. Tem o limite dos 25%, a autorização, e eu destaquei ali a planta genérica de valores, que, na sequência, agora a gente vai esclarecer.
A emissão da primeira certidão já foi esclarecida, pode ser para imóveis tombados ou não doados, gera a primeira certidão e existe a matrícula, porque o imóvel tombado continua sendo de propriedade da pessoa que sofreu a declaração e o tombamento. Quando eu estou falando de um imóvel desapropriado, declarado de interesse público, Banhado da Vergueiro, no final eu passei o registro para o município, o imóvel registrado ao patrimônio público. Então, ele continua com o título público. O proprietário do cedente tem apenas a negociação direta do título público entre os particulares. Quando eu emiti a segunda certidão, eu tenho que dar baixa nessa certidão do cedente. Então, eu tinha 2.000 metros quadrados na primeira certidão de um proprietário do Banhado da Vergueiro, eu vendi 300, então eu vou dando a baixa. Dos 2.000, eu vou fazendo a minha baixa e controlando até que zere. Ele pode vender o todo ou ele pode vender parcial. E o imóvel, que é o receptor, que hipoteticamente seria o investidor que vai empreender e construir um imóvel na Avenida Brasil, ele tem que averbar essa compra na matrícula de imóveis dele, do local onde ele vai construir, para dar sequência na aprovação do projeto dele junto à Secretaria de Obras. Pode passar. A questão da fórmula de equivalência, né? Então, eu adoto, primeiro eu declaro quanto eu vou adquirir. No meu projeto, eu quero incrementar 200 metros quadrados de área real. Jogando na fórmula, eu tenho a relação de... Pode passar, por favor. A relação... Não, agora tem que voltar, por favor, que não ficou na sequência. A relação aqui bem na direita, que tem a fórmula, a relação da planta genérica de valores do imóvel receptor dividida pelo valor da planta genérica do cedente. Isso é feito uma simulação. Se as partes acordaram, a gente gera a segunda certidão. Tá, pode passar. O que acontece nos imóveis que são desapropriados amigavelmente mediante a indenização? Eu tenho que fazer esse acordo, né? O município, como eu falei, desde 2006 emitiu o decreto que criou o Parque do Banhado da Vergueiro e ele tem sido reeditado, né? Está vigente o decreto número 22 de 2022. São 36 imóveis. E os senhores, observando aqui na lâmina, a gente já emitiu 9 certidões. Então, são 9 imóveis que já passaram ao patrimônio público municipal e os proprietários aceitaram a indenização amigável mediante o título público da certidão, que é a primeira certidão. Processo finalizado, a gente tem o proprietário do título pode negociar no mercado e pode vender o coeficiente de aproveitamento. A questão da gente ter o equilíbrio de valores do cedente é como eu mencionei anteriormente. O imóvel, que geralmente é onde os construtores têm interesse de construir, temos várias situações dentro dos 36 imóveis do Banhado, da poligonal, que tem um valor de PGV menor. Então, significa dizer que, pode passar, os valores da planta genérica, quando você vai aplicar na fórmula, quem tem menos valor de UFM tem que vender mais metragem quadrada para o receptor. E isso tem dificultado as negociações, porque
quem tem um UFM, por exemplo, de 180 UFMs e o outro tem 13, jogando na fórmula, a gente tem esse desequilíbrio entre os proprietários que estão dentro da poligonal. Então, um ponto importante desse projeto de lei é fazer uma adequação nesta questão. Tá? Por que se adota a planta genérica de valores? A gente tem o anexo 2, que é o anexo que vincula ao valor venal dos imóveis. Pura e simplesmente é o valor venal. Então, a gente não está falando sobre o valor do imóvel do proprietário A, nem do proprietário B especificamente. Eu estou falando de uma característica, essa planta genérica ela foi montada a partir das características das ruas. E também a gente tem definições por face de quadra. Significa dizer que em um quarteirão, todos aqueles lotes que estão naquela face da quadra têm o mesmo valor de planta genérica. Tá? Adotando também a relação do setor, do mapa do setor quadralote, que é a inscrição imobiliária do município. Pode passar. Então, a gente tem que ter clareza. A transferência do potencial construtivo, ela é matéria legislativa concernente ao direito de construir. Ela não é um tributo. Então, eu não tenho vínculo nenhum com o IPTU. O IPTU é uma outra legislação que incide nesses valores que estão no anexo 2 e temos depreciações, aumentos, conforme as características do lote. Então, tem que ter clareza que eu não estou falando sobre um tributo, eu estou falando sobre uma matéria do direito de construir que é vinculada ao Estatuto da Cidade e ao plano diretor. Então, como que eu faço isso? Eu pego a localização daquele imóvel que está... o proprietário manifestou o interesse dentro da poligonal do Banhado da Vergueiro. Eu vou verificar a inscrição imobiliária do setor quadralote. Naquele setor quadralote tem um valor do UFM X. A partir desse valor que está vinculado àquela face de quadra, eu vou converter o valor da UFM, da UFM, exatamente, no valor monetário, que a gente publica uma vez ao ano. Tá? Então, eu tenho reais por metro quadrado, que isso consta na certidão. Tá? Nas duas certidões. Pode passar. Aqui tem um exemplo. Como ele não especifica valor individualizado por lote, ele adota setor quadra-lote. Eu tenho esse exemplo que está bem na tabela, na parte inferior, na esquerda, em que, no mesmo setor da poligonal que foi definida no Banhado da Vergueiro, vocês vejam as diferenças de valores. E isso a gente identificou apenas quando a gente começou a emitir as certidões. O que acontece neste local? As faces de quadra, para quem conhece o local, tem diferenças de características. Eu estou na Tomé Mendes, que é de frente para a praça, eu tenho uma característica de face de quadra e uma característica de urbanização. Quando eu estou lá na Rua Chimarrão, eu tenho outra característica. Então, dependendo da localização espacial daquela face de quadra, existem diferenças de valores na planta genérica de valores em UFM. Então, aqui a gente tem locais em que temos 257 UFMs, 246, e aqui até faltou locais em que temos mais nessa região que é posterior, lá mais na Rua Chimarrão, por exemplo, em que a gente tem 13 UFMs de valor de face da quadra. Aqui tem, nesse mapa, a gente enxerga que a relação é face de quadra,
toda aquela face de quadra, ela está dentro do setor quadra-lote, setor 4, quadra 6. Então, eu tenho um valor único para aquela face de quadra. Pode passar. Aqui a gente tem toda a poligonal que foi decretada, né, como o banhado da Vergueiro. E com essas diferenças de valores que a gente apurou quando a gente foi emitir as certidões, a gente constatou que o valor transformado em valor monetário de reais por metro quadrado dá bastante diferença, dá muita diferença. Então, quando eu tenho o valor da UFM é maior, eu tenho, por exemplo, valor de reais por metro quadrado em 873 reais por metro quadrado. E, naqueles casos em que eu tenho 13 UFMs, cai para R$ 61 reais por metro quadrado. Então, quem está negociando tem essa discrepância dentro de uma mesma poligonal e dentro de uma mesma finalidade decretada pelo município. Pode passar. Então, o que a gente propõe? Que essa diferença de valores dentro dos imóveis decretados numa área de influência única, com características que o município disse, quero fazer um parque ambiental, tem que ser equivalente para todo mundo. Todo mundo tem que ter esse mesmo valor, né? Porque isso é evidente matematicamente que quanto menor o valor da PGV, precisa vender mais metros quadrados do primeiro título público que ele recebeu. A proposição, então, é, em casos cujo se identifique, né, o interesse público atinja mais de um imóvel, que são, o exemplo claro do banhado da Vergueiro, se a gente identifica diferenças de valores na planta genérica de valores, a gente vai adotar o maior valor da PGV. Então, se eu tenho maior valor lá de 250 UFMs, tem que equivaler para todo mundo valer esse valor. E a gente tem o equilíbrio entre todos os imóveis, né? E vai facilitar para todo mundo a questão da negociação com os imóveis receptores, tá? Isso é importante, eu mencionei que já foram emitidas 9 certidões. Isso vai ter que retroagir, e as certidões que o município emitiu, dizendo reais por metro quadrado de 61, vai ser corrigido e vai adotar o maior valor. Então, isso que vai ser adotado no município com essa alteração de legislação. Pode passar. E seria isso os principais pontos. Tá? Muito obrigada. Primeiramente, convido a mesa, não sei se o senhor Ubiratã quer fazer uso da palavra. Não. Presidente da comissão, não. Passamos agora a ouvir os vereadores. 3 minutos pelo tempo regimental para a nossa audiência pública. Podem fazer uso do microfone, fazendo o registro da presença do vereador Rodinei Candeia e da vereadora Regina, que também estão presentes nesta audiência. Pode ser também. Ok. Seguindo a ordem, a comunidade. Alguém deseja se manifestar? Nós temos servidores da casa que alcançarão o microfone. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aos vereadores, à CEPLAN,
que eu acho que também tem que agradecer extremamente a Cibele e o Giese. Fizeram um excelente trabalho, né? Hoje eu estou representando o meu pai, que é o Roque Tomazini, meu nome é Marco Tomazini, porque a gente tem essa dificuldade que foi repassada de acordo com os meses, tá? A gente já vem nesse trâmite há muito tempo e quando chegou agora, a gente conseguiu emitir essa certidão e na hora da venda que se tornou complicado. A parte técnica, a Cibele falou excelentemente, né? Mas o que está pecando hoje para finalizar essa venda hoje, para a gente ter esse instrumento que a gente ganhou por ceder amigavelmente para o município, o que está acontecendo? Um terreno na Avenida Brasil, tantos UFM, 400, 500, né? O nosso UFM hoje do Banhada Vergueiro é muito baixo, como a Cibele falou, 13. Ou seja, para um construtor hoje, que vai construir 1.000 metros quadrados a mais no seu projeto, para enfatizar a desenvoltura da cidade, enfim, aproveitar o projeto, na fórmula de equivalência, ele teria que, chutando por cima, deveria calcular, mas daria muito mais no FM 13 lá, que é o que a SBL está batendo em cima, muito mais de 20, 30 mil metros quadrados. Ou seja, eu como detentor desse instrumento, eu não tenho todo esse valor para vender. Aí teria que pegar mais um terreno, que aqui também é proprietário, se juntar em 2, 3 proprietários para vender 1.000 metros quadrados de compensação. Então, ou seja, nesse termo hoje, o nosso terreno não valeria quase nada. Então, a gente fez um benefício amigável para o município, né, para uma preservação ambiental, né, que a gente não pode construir, enfim, tem todos a parte ambiental da cidade, e a gente ficou com, digamos, um título que a gente não consegue repassar. Por quê? Existe, talvez os senhores conheçam, seja de conhecimento de todos, que hoje, para construir, o construtor ele faz um cálculo por CUB, enfim, aí essa parte de cálculo. Aí um construtor me falou assim, Marco, se tu fizer o cálculo, como é que eu vou te comprar esses teus metros quadrados? É mais fácil eu comprar a casa do lado, que vai custar 1 milhão, 2 milhões. Por quê? Porque no final da conta eu ainda posso aumentar muito mais, porque o que eu te pago, o custo da obra vai ser muito alto e é inviável. Então, de acordo com o que eu recebi nessa parte de negociação imobiliária, eu fui prontamente no secretário Giese e na Cibele, na CEPLAN, e eles, vamos dizer assim, que eles tomaram a dor da gente, entendeu? Então, a gente agradece, e eu acho que é importante, nós como público e como os proprietários, agradecer o trabalho deles, que não foi poucos dias, não. A gente vinha todos os dias para andar, porque já faz um tempo que está tramitando essa mudança. Então, a gente pede encarecidamente para que vocês olhem com os bons olhos para a gente poder negociar, porque da nossa parte, como proprietário, a gente beneficiou o município nesse sentido. Então, agradeço a todos e muito obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Passamos agora para a manifestação dos vereadores, que poderão fazer uso do microfone de parte. Primeiro inscrito, vereador Rodinei. Quem mais? Somente o vereador Rodinei Candê inscrito para a manifestação. Também ocorreu posteriormente a inscrição da vereadora Ada, na sequência, o vereador Meirelles e, por último, a vereadora Regina. Senhora presidente, senhores componentes da mesa, senhor presidente do conselho, colegas vereadores, senhores que nos acompanham. Esse tema já esteve em discussão em 2022, né, onde passou pela Comissão de Finanças e nós fizemos várias sugestões, várias emendas na época, inclusive discutimos com o Sinduscom
Sinduscom concordou com as emendas propostas, não por mim, mas pela Comissão de Finanças, né? O que acabou não sendo aprovado depois, num determinado momento. E aí eu vejo o seguinte, em relação à fórmula, Marcos, tem um detalhe ali que a gente já tinha alertado lá no parecer, né? E, na verdade, parece que tem um erro matemático ali na fórmula, que ele divide, a fórmula divide o PGV, o PGVR pelo PGVC, né? E isso faz com que os imóveis menos valiosos recebam mais áreas. E os imóveis mais valiosos recebam menos áreas. Então, acaba prejudicando o proprietário. E não tem uma equivalência. Nós propusemos, na época, essa mera inversão. Basta inverter o divisor ali que isso se resolve. Ou seja, tem uma equivalência. Isso foi proposto na época, na emenda, lá no artigo 15, e no fim acabou não sendo... Não sei por que cargas d'água resolveram aprovar o texto original sem nenhuma das sugestões. Então, para mim, só tem que corrigir um erro material que tem na lei, que é inverter o divisor. Esse é o problema que nós temos ali para essa questão de valorização, né? Eu vejo também que a proposta atual, eu li rapidamente, a gente não aprofundou muito ainda, ela joga para decreto ou para uma regulamentação administrativa várias questões que estão na lei hoje. E é mais tranquilo que esteja na lei para o cidadão, que já sabe efetivamente o que pode ser cobrado ou não dele. Senão nós criamos para o cidadão, daqui a pouco, requisitos que não estão na lei. Nós temos que deixar cada vez mais claros, afinal, o que pode ser cobrado e o que não pode ser cobrado, né? E uma outra coisa que eu observo na proposta, que nós já tínhamos alertado, é uma terminologia que a legislação usa, e a proposta agora legislativa também, de dizer o seguinte: o imóvel cedente receberá a transferência, o imóvel receberá... Gente, o imóvel não é sujeito de direito, o imóvel não recebe nada, quem recebe é o proprietário, né? Então tem um erro técnico ali, jurídico, de dizer o imóvel receberá. O imóvel não recebe nada, ele recebe, quem recebe o direito e a certidão, e quem pode postular perante... é o proprietário, é o cessionário, ou seja lá o que for. Então, são algumas coisas que a gente já observa, né? E, por exemplo, lá no artigo 14 também, essa questão ali dos requisitos, né? Que já tinham sido sugeridos outros. Então, eu sugiro que se faça, primeiro, essa inversão da ordem ali da fórmula, que o resultado vai ser outro. Até no parecer a gente mostrou, né? Que o resultado era inversamente o que se pretendia, né? Ou seja, e eu me parece assim, que você simplesmente nivelar o valor dos imóveis pelo valor mais caro, daí isso não está de acordo com os princípios da própria liberdade econômica, né? Porque, afinal de contas, você vai estar interferindo artificialmente no preço dos imóveis, praticamente criando uma tabela pública de preço de imóvel. E aí vai conceder mais direito a quem não tem, né? Obrigada, vereador Rodinei. Vereadora Ada, contemplada. Vereador Evandro Meirelles. Vereador, eu gostaria, então, de colocar, né, e explicar aqui, que a questão dos decretos, vereador, a gente, ao longo do tempo também, na aplicação, porque a gente tem o decreto 106 de 2022, se eu não estou enganada, ou 2023, que agora não recordo quando a gente regulamentou, como funciona a tramitação. Como tem que protocolar, tem o anexo, são modelos. Do ponto de vista técnico, como a gente tem questões que, quando é patrimônio público, eu tenho um raciocínio de cálculo, porque eu já tenho um imóvel, eu tenho que descontar a área que ele foi tombada. Então, é uma fórmula. Então, eu tenho um raciocínio de cálculo, e quando é um caso, por exemplo, do banhado da Vergueiro, eu tenho outro tipo de raciocínio de cálculo. Eu estou falando na emissão.
da primeira certidão. Então, constou na legislação várias documentações que são relativas à tramitação. Então, nesse sentido, a gente entende que é possível que a gente identifique divergências. Nesse caso tem a matrícula, nesse outro caso não precisa registrar na matrícula. Então, o decreto ele é para regulamentar essas questões, e não simplesmente alterar a questão de conceito, de fórmula, do que é legislação, não é alterada pelos decretos. A gente não altera isso. Não, é que, na verdade, são assim, para emissão da certidão, por exemplo, de imóveis tombados, tem que me dizer quantos metros quadrados, né? O município decretou o tombamento do teu imóvel. Agora, se o imóvel envolve 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, a declaração de quanto está verbado, né, no imóvel é do proprietário. Até porque ele tem benefício de IPTU, ele tem outras questões, né? Tem que manter o bem. Agora, quando é banhado da vergueiro, eu tenho uma matrícula, 300 metros quadrados. Por exemplo, o Marco tem um imóvel de 300 metros quadrados. Isso é pura e simplesmente coeficiente de aproveitamento vezes a área de matrícula registrada relativa ao imóvel. Então, os procedimentos administrativos são diferentes. Então, a documentação para um é uma questão pessoa jurídica, é uma documentação pessoa física, é outra documentação, tem caso de óbito, tem caso de espólio, tem caso... Então, esse tipo de tramitação é que a gente está aperfeiçoando em decreto, nesse sentido. Não sei se ficou claro. E o outro questionamento eu acabei não anotando. A questão da fórmula, a gente fez de várias simulações, né? A gente tem até uma planilha que simula, e a intenção é que as pessoas consigam, no sistema do protocolo da prefeitura, fazer as simulações para ver quanto que é essa equivalência. Então, a gente tem essa questão do ponto de vista técnico, que o entendimento é esse procedimento. A gente tem outras cidades que adotam o mesmo raciocínio, né? Como exemplos que a gente pesquisou em outras legislações. A questão é, aqui agora, de cabeça, não vou te dizer exemplos clássicos, né, que a gente já fez várias simulações, mas a gente pode disponibilizar, né, outras simulações para a questão de constar na audiência, né, para esclarecer essas dúvidas aqui, porque a gente tem aqui simulações em que a gente observa que a quantidade de metros quadrados, se eu não me equivoquei, nos exemplos, deixa eu ver. Aqui eu acredito até que ficou equivocado. Deixa eu ver. A figura, eu acho que ficou a mesma figura. Ficou a mesma figura. Então, eu tenho outro exemplo lá, em que muda a questão para trazer para vocês. Muda a questão do UFM. Aqui foi constatado agora, que eu parei para observar, até o Marco comentou, né, sobre a questão da pressão dos interessados. A gente sabe que, às vezes, a gente se equivoca, né? Então, isso pode ser melhor elucidado, né, secretário? Vezes o PGP do imóvel setor dividido pelo CD, correto? Se tu pegar a área equivalente de 1000 metros quadrados igual à área real, vezes, nós somos detentor de um terreno de 13 UFM, certo? Vamos dar um exemplo. Eu entrei já quase na negociação do 440.
440 dividido, nós estamos de 3,92. Eu fiz pelo menor, de 92. Dá 440 dividido por 92 dá 0,20. Se você dividir 1.000 por 0,20, tem que comprar 5.000 metros. Ou seja, você vai a minha matrícula inteira, né? E hoje, um construtor, vou dizer assim, ó, podem rodar esse fundo. Eles não vão pagar mais que R$200 o metro. Aí a gente doou um imóvel para a prefeitura, né? A prefeitura não teve nenhum custo para isso. Aí o custo meu de ir atrás, de tentar vender, e ainda assim, sabe como funciona a economia. O construtor não quer pagar, e nós também a gente não quer perder. Então, tipo assim, invertendo o imóvel receptor, ali o que o senhor falou, de cedente para receptor, enfim, se seja pessoa jurídica ou pessoa física, se torna inviável. Aí a proporção ainda se torna 1:5. Nesse esquema que a CBL fez, nós estamos agradecendo que está chegando uma proporção de 1:1,8. Mas nós, como vendedores, o certo seria, o fulano de tal tem o 440. O certo mesmo seria ser 1:1. Porque a gente está dando o terreno. Então, facilitar, se um construtor que construir 1.000 metros, ele teria o certo, né? Isso é uma ilusão nossa como vendedor. Aí a gente tá tentando fazer o quê? Um construtor para construir 1.000 tem que comprar 2.000. Isso se torna inviável para a obra, se torna inviável para o crescimento da cidade. A gente fica com um título que a gente não consegue vender, entendeu? E o certo mesmo, a proporção seria 1:1. Né? Para facilitar, porque isso aí vai acabar. Se tu pegar todos os poligonais que a gente já conversou com a CBL, daqui a pouco o Passo Fundo não tem mais isso. Isso não é um tesouro, na verdade é para facilitar a cidade ou o município. Então, eu entendo o seu ponto de vista de quem tem menos priorizar, mas nesse sentido a gente deveria ser beneficiado porque a gente doou o terreno. A gente não está pedindo um recurso do município. É nós mesmos que estamos indo atrás desse recurso. Né? E seja o seguinte, vamos analisar pelo seguinte sentido que não foi falado. Os terrenos da Avenida Brasil hoje, e digamos hoje centro, hoje, ali onde meu pai mora hoje, está sendo considerado o bairro Vergueiro, hipermercado centro. Não existe mais terreno, vereador. Aí as pessoas estão construindo uma cidade nova. Tu acha que um construtor que comprou um terreno de 100 por 50 vai precisar de 1 metro quadrado? Não precisa, ele pode construir duas torres que o plano diretor permite. Então, nossa área hoje, ela é específica para quê? Para pequenos terrenos, que é onde necessite desse metro quadrado. E hoje, se tu olhar na Avenida Brasil, não existe, se o senhor andar de ponta a ponta, né? Não existe. Então, a gente vai acabar ficando com esse título, né? E mesmo assim, óbvio, eu até falei, eu acho que com o Meirelles antes, várias vezes eu comemorei a CBL, vamos tentar 1:1, que facilita para nós, né? Porque se tu pegar hoje um empreendimento de 4.000, só pode construir 1.000, é 25%. Então seria viável, mas a gente já sabe que o que a gente vai conseguir é um 257. Talvez o senhor pareça que está beneficiando a gente, não. Na verdade não estaria beneficiando, porque a gente vai ter que vender 2.000 para entregar 1.000 lá do consultor construir. Então, tipo assim. Não, acho que está beneficiando, acho que está prejudicando. Não, na verdade, se o senhor pegar na forma hoje, dividir o 13 o FM, como acontece aqui, a proporção, a discrepância ainda vai ser tão alta que ele vai ter que comprar 1:10, por exemplo, 1:20. Então, daqui a pouco o Alexandre. Não tem problema. Eu até corto porque eu tenho esse problema de ansiedade, porque eu formo a matemática, para mim isso é. E eu já fui calculando, viu que o senhor propôs, mas dessa forma até o Steph, pelo amor de Deus, procura a forma de calcular isso todo dia. Então, a gente está disponível e com certeza a CEPLAN também, mas eu acho que eles pesquisaram um monte e nós sempre ficando atrás assim, acho que não. Então, eu acho que hoje seria a melhor forma, seria mais viável, né? Mas a gente está à disposição, até peço perdão de cortar a palavra de vocês, mas é para não acontecer não mudar e daqui a pouco fique pior, né?
Não, eu acho, com a palavra, posso... na verdade, assim, eu acho que é bem pertinente a discussão, só que a gente tem que ter em mente que o valor da Avenida Brasil no mercado imobiliário é maior. Isso não tenha dúvida. Por isso que a gente tem que pensar que ele também pode explorar vocês, né? Então, ele vai se beneficiar, mas ele vai explorar. Ele vai pagar menos igual. Ele não vai aumentar o valor dele invertendo a fórmula monetariamente, né? E a questão disso, que se ele agora, usando uma UFM maior, que é o maior valor da poligonal do Banhado da Vergueiro, que a gente também tem que lembrar, né, Marco, e destacar que a gente, inclusive, mudou o coeficiente de aproveitamento, que lá atrás a gente tinha coeficiente de aproveitamento de 0,8, pensando no raciocínio de preservação ambiental. Já mudou. A gente, para facilitar a vida e o incremento de potencial construtivo, justamente pela concordância do município receber o imóvel e os proprietários também receberem esse potencial construtivo, se adotou 3,6, que é o entorno e é a Avenida Brasil, é o segundo maior índice. Então, quando eu jogo no cálculo, de 2.000 metros quadrados, eu vou para 9.000 metros quadrados, que vai estar na certidão dele para negociar. Só que, ao mesmo tempo, cara, o raciocínio é não deixar que quem vai comprar pague menos, porque inverte a fórmula. Então, tem que ter esse cuidado. Mas a gente, né, eu acho que o secretário quer a palavra. Eu só gostaria de concluir sugerindo, eu não sei qual é a forma, daí acho que a presidência pode definir, de a gente estabelecer uma pauta de trabalho, assim, para a gente simular, para a gente revisar, talvez, né, trazer mais pessoas que estão aqui presentes, para que não reste dúvidas. Eu acho que não tenho dúvidas assim de que o interesse de todos aqui é o mesmo interesse, a gente ter a melhor solução possível, de interesse público, mas que também a gente dê a oportunidade de os interessados que estão mais diretamente envolvidos possam se manifestar, né, e fazer, transmitir opiniões como as que a gente ouviu aqui. Então, não sei qual o formato, mas talvez a gente fazer uma agenda posterior à audiência, acho que é de bom tom, para que não fique assim, fizeram, né? Não tem nada disso. A gente tem uma segurança técnica do que a gente está falando. É um tema que, de fato, ele vem já circulando há muito tempo lá, em discussões internas, discussões aqui na Câmara, discussões lá com requerentes, e, mais do que ninguém, nós temos o interesse de deixar tudo muito bem esclarecido. Isso aí. A gente pode trazer e a gente... Como sugestão, nós queremos verificar se tem possibilidades de organizar essa estruturação para segunda-feira. Daí as duas comissões, CCJ e CPDUI, com os demais interessados, e fica o convite, né? Daí às 13h30, não. Na quarta-feira, pode ser? Quarta-feira. Eu não sei, os membros da Comissão de Constituição e Justiça não estão todos aqui. Acho que agendamos, então, o horário via ofício, tá? Buscamos... Ou sem ser nessa segunda, na outra, segunda à tarde, 13h30. Não, uma reunião de trabalho. Pode ir se colocando, vereador.
Pode. Vamos, então. O senhor Ubiratã, para as suas considerações, desculpa, daí na sequência, vereador Meirelles. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, os senhores vereadores, os presentes na plateia. Me ocorre, eu já vinha pensando nisso, que a gente formasse um grupo para analisar isso com mais profundidade. É um assunto bastante complexo, realmente, né? Matemática, às vezes, né, faz a gente dar vários nós, né, no cérebro, assim, em 1 minuto, né? E eu acho que isso merecia realmente assim uma análise em que entrassem, inclusive, outros pensamentos, como, por exemplo, as representações. Aí já foi falado aqui no Sinduscom, tem a representação dos profissionais, aí, a associação, né? Tem as academias, aí, a UPF, a ATITUS e tal, em que você poderia convidar um representante da Escola de Engenharia Civil, da Escola de Arquitetura, de cada uma delas, para que a gente pudesse, em conjunto, assim, e alguns de nós com uma visada mais técnica, né, poder destrinchar bem isso aí, né, junto com a CEPLAN. Então, essa seria a minha sugestão, para que a gente aperfeiçoasse, né, que a ideia essa veio, no caso do tombamento, por exemplo, né, trazer justiça. Porque a pessoa que tem um imóvel tombado, ela passa, né, por uma situação bastante complexa, né, bastante complicada, e inclusive com prejuízo material. E com essa formulação aí, meio que se conseguiu reverter essa situação, né? Mas então isso merece, assim, por essas questões todas que foram levantadas aqui, de valores, de equivalência de valor, tal, que se faça um momento, um brainstorm aí, né, em conjunto, para que a gente consiga afinar mais essas coisas, de maneira que fique, vamos dizer assim, a compreensão dada a todos, né, e que você tenha uma decisão que é uma decisão, né, que a comunidade respalda porque está ali representado. Se bem que, naturalmente, os vereadores são, né, os nossos representantes maiores. Mas, às vezes, né, uma opinião assim pontual, né, e tecnicamente suportada fica bem. Tá? Obrigado. Passamos a ouvir o vereador Meirelles, daí na sequência a gente faz o fechamento e a organização da próxima. Isso. E a Regina, daí. Muito bom dia a todos que estão aqui nessa audiência pública importante para o futuro da nossa cidade. Nós, como relator desse projeto na CCJ, confesso para vocês aqui que estou bem confuso, né? Que a gente não tenha esse conhecimento, não tenha os conhecimentos técnicos, né? Mas aqui quero parabenizar aí o corpo técnico do Poder Executivo, o secretário Giese, junto com a Cibele, que estão aqui, né, meus colegas vereadores que também, e também o público aqui, né? Vejo o Marcos, que é um dos interessados aqui, e dizer para vocês que nós, como vereador representante da comunidade, estamos aqui para fazer o anseio e atender as demandas da nossa população. E, com certeza, o que depender desse relatório aqui, nós estaremos à disposição, mas, como eu disse para vocês, nós vamos ter que ter um pouquinho mais de conhecimento, fazer um pouquinho mais de avaliação, se aprofundar um pouco mais, né, para que, claro, a gente possa fazer aí o nosso relatório, e um relatório que possa atender a nossa população e que seja justo também, né, para a nossa população. Aqui também quero destacar o questionamento aqui do nosso colega vereador Candeia, né, pertinente, também já nos levantou aqui. CMDI presente, isso é importante também, as suas ideias, suas sugestões, e com certeza aí nós iremos fazer um relatório que, dependendo de mim, com certeza será favorável e que possa aí atender a nossa população, e principalmente quem já faz anos que está aguardando isso, né? E eu já tive vários questionamentos sobre essa questão ali do Banhada Vergueiro. E aqui me levanta outro questionamento, meu secretário Giese e Cibele. Este projeto atende somente ali o Banhada Vergueiro ou tem outros pontos da nossa cidade? E também eu gostaria de saber isso também, se for possível, vocês nos passarem. Tá bom? Obrigado. Obrigada, vereador Meirelles. Vereadora Regina, para sua manifestação.
Bom dia a todos e todas. Esse é um tema extremamente complexo. Confesso para os senhores e senhoras que é muito difícil da gente acompanhar toda a apresentação, porque é extremamente técnico. E todo tema que ele é técnico, ele precisa de auxílio técnico, não sendo redundante. Acho que é muito importante a Câmara de Vereadores propiciar isso para os vereadores. Eu acho que a gente precisa, se for necessário, o presidente da CPDUI está aqui, chamar alguém, a Câmara contratar alguém, caso seja necessário, para a gente não voltar o ano que vem a discutir esse projeto novamente. Em 2022 a gente discutiu a mesma coisa, se eu não estou enganada. Então, assim, nós precisamos, sim, discutir de uma forma profunda. Eu defendo a preservação ambiental e histórica do nosso município. Este é um projeto que envolve não somente a questão do Banhado da Vergueiro, mas da cidade como um todo. Ali na Capitão Eleutério teve a demolição de um prédio de 80 anos, há poucos dias. Que, para mim, isso é uma lástima. Passo Fundo não preserva a sua história. Isso é algo que tem me incomodado muito. Então, nós precisamos olhar para esse projeto com uma perspectiva de conseguir fazer com que se torne justo esses tombamentos e que a gente possa fomentar, inclusive, a preservação da nossa história e do nosso patrimônio ambiental. Eu acho que esta tem que ser a nossa maior intenção. Então, entendo, compreendo, inclusive acredito que deve ser justo, penso que tem que chegar ao mais próximo da justiça, esse projeto de lei, mas a gente precisa olhar ele como um todo. Eu, pessoalmente, solicito para a Câmara de Vereadores que a gente tenha o auxílio técnico para conseguir entender de uma forma um pouco mais didática, com exemplos práticos da cidade, que a gente possa fazer com que essa discussão ela não se prolongue, mas que a gente não venha aqui o ano que vem discutindo o mesmo problema porque a fórmula está errada. Porque eu entendo que não é só uma questão de fórmula, mas sim de projeto como um todo. Era isso, presidente. Muito obrigada. Registramos a presença da vereadora Eva Lorenzato. Vereador Meirelles. Só para reforçar aqui que a professora Regina falou ali, exemplos práticos. Exemplos que nós possamos, né, ter um pouco isso, visualizar. E daqui a um pouco também ver a questão regimental da nossa casa, se nós possamos prorrogar um pouco mais para nós se aprofundar nesse projeto aí, para que não volte futuramente aqui a Casa Legislativa. Vamos passar para uma breve, que estamos estourando o tempo da nossa audiência, uma breve manifestação do secretário Gese. Ele pode acumular as duas. E aí nós vamos finalizar com as orientações. Obrigado, vereadora. Vamos lá, pontualmente, assim, vou tentar ser muito direto. Primeiro, nossa sugestão é que a gente dê o encaminhamento que foi proposto no início, que é de a gente, se necessário, fazer uma reunião na Comissão de Finanças, com as pessoas que estão aqui convidadas a participarem, para que a gente possa explanar mais especificamente e que a gente considere a possibilidade de dar andamento ao projeto, tendo em vista o tempo que já se levou, e a gente já tramitou isso nas comissões. Acho que a gente já teve a oportunidade, inclusive, de discutir tecnicamente, de chamar corpo técnico, de convidar pessoas. Aí, vereadora Regina, só para contribuir com a sua fala, né? Talvez ano que vem a gente tenha sim que discutir de novo, porque na prática, às vezes, na aplicação da legislação, a gente identifica necessidades objetivas de fazer ajustes, e isso faz parte o tempo todo, tanto que nós estamos há anos discutindo, e agora, nesta audiência, está se levantando a necessidade de olhar outras coisas. Então, a dinâmica da cidade, às vezes, ela trata de assuntos que não são meramente objetivos e que a gente consegue, com um passo, resolver, atender todas as necessidades daquela pauta. Então, a nossa sugestão é que a gente faça uma reunião técnica, que a gente verifique
talvez até com mais tempo e com uma possibilidade de mais interação, se a gente consegue esclarecer os pontos que foram levantados e que a gente avalie a possibilidade de avançar, tendo em vista, inclusive, que finda a legislatura, e aí nós corremos o risco, inclusive, de não poder tramitar essa pauta agora e ter que zerar e começar tudo de novo no ano que vem, né? Então, nós não estamos falando do ano legislativo, nós estamos falando da legislatura de 4 anos. Então, já fomos alertados sobre outros projetos que se não forem votados esse ano, eles expiram e começa tudo de novo no próximo ano. Sobre a sugestão trazida pelo Ubira, o Ubira, que é nosso parceiro aí no CMDI e em tantas outras frentes, né? Eu reitero, assim, a nossa sugestão é que a gente avance na perspectiva de poder tratar do projeto de lei, e não estou falando aqui no sentido assim de que tem que andar de qualquer forma, porque, de fato, nós consideramos que as discussões técnicas feitas até agora foram bastante consistentes. E que talvez seja muito mais o caso, vereadora Regina, de a gente poder explanar as convicções técnicas, e que não são convicções técnicas construídas exclusivamente pela Secretaria de Planejamento ou A ou por B, né? Mas é justamente por esse processo coletivo que a gente vem fazendo com o Sinduscom, com os proprietários de áreas, com a questão do patrimônio. Então, eu acho que se a gente tiver essa oportunidade de fazer essa reunião técnica, como foi proposto no início, vai ficar muito mais esclarecido, a gente vai se sentir mais seguros. Antes da gente criar grupo, contratar gente, porque isso, de fato, vai demandar um tempo que me parece que pode vir em prejuízo de processos que já estão em andamento, de pessoas, de cidadãos e cidadãs, né? Talvez mais por falta de conhecimento, de esclarecimento, do que por falta de discussão técnica. Nós gostaríamos de ter a oportunidade de mostrar que a discussão técnica foi feita e que os aspectos necessários foram ponderados e trazidos à pauta e são suficientes, muito embora, como eu disse antes, para encerrar, vereadora Janaína, muitas pautas de tempos em tempos elas precisam ser revistas porque fazem parte da dinâmica da cidade. Hoje, uma convicção que a gente tem, amanhã pode não ser mais, ou amanhã pode mudar uma legislação em nível federal que muda alguns cenários. Então, a gente acha que, nesse caso aqui, há elementos técnicos suficientes para a gente poder avançar. Muito obrigado. Diante de todo o desenvolvimento dessa audiência pública, sugestões realizadas, e estudamos os prazos, determinamos uma realização de uma reunião técnica, estando convidados e vão ser oficiadas também entidades interessadas, que se realizará no dia 27, às 18 horas. Esse horário em razão de que propicia que representantes de entidades, inclusive as mencionadas pelo senhor Ubiratã, assim como nessa reunião técnica a Secretaria de Planejamento, pelo seu corpo técnico, possa fazer a abordagem e as explanações necessárias e conduzirmos para o entendimento desta Casa Legislativa. Aí serão oficiadas as entidades e a comunidade também está convidada para assistir à reunião técnica. Neste momento, encerramos as manifestações, agradecemos a presença de todos que se fizeram aqui presentes e damos por encerrada a audiência pública desta manhã.